Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto dessa vez para abordar um tema que está realmente muito em alta desde a eleição do Trump nos Estados Unidos e tem sido motivo de pergunta de algumas pessoas no grupo, né, que estão listadas, algumas estão listadas mais próximos, né, mas a gente vai furar filas de algumas pessoas, porque realmente é um tema que tem sido demandado tanto nas conversas paralelas e é algo da sociedade. Eu já havia feito um vídeo onde eu abordava a questão da eleição do Trump e dos possíveis impactos. E isso pode ser verificado no site do trilhacerta.com ou no próprio histórico do grupo. E agora eu faço um vídeo com a eleição, abordando a eleição do Trump. Quem está no grupo sabe que eu, desde antes da eleição do grupo, eu já venho propondo que o cenário era incerto e que essa eleição de Hillary não estava garantida. E eu já havia, inclusive, aberto venda no mercado de capitais, ou seja, apostando na queda dos mercados como cenário mais provável após uma possível eleição do Trump, sim. Então está lá no histórico de nossas conversas, tudo isso. Voltando para abordar a questão da eleição do Trump, o impacto para o mundo e para a economia brasileira, na realidade nós não sabemos. O que a gente pode inferir é do que ele tem dito e o que ele tem feito e como ele tem agido. E isso para o mundo exterior aos Estados Unidos é o mais negativo possível, porque ele cria na visão dele um protecionismo que foi visto da última vez antes da Segunda Guerra Mundial, onde você acredita que todos os problemas podem ser resolvidos apenas você criando um muro e fechando o seu país, e a gente vê que historicamente a gente não consegue resolver isso. Uma das propostas dele, por exemplo, é expulsar todos os imigrantes dos Estados Unidos, e isso vai trazer emprego para os próprios trabalhadores americanos. A gente sabe que isso é muito bonito para vender, é muito bonito para a política, tem muita gente aqui no Brasil que quer ouvir esse tipo de proposta, mas na prática o que é que acontece quando você expulsa os imigrantes a um custo mais barato, ou quando você eleva salários mais baratos e basicamente você está colocando salários mais altos, você tira a competitividade do país. No caso dos Estados Unidos, ele não está forçosamente elevando esses salários, mas no momento que ele demite, não é demite, né, mas ele expulsa os imigrantes, quem vai estar operando esses salários são os americanos, que não vão aceitar trabalhar por um valor tão baixo assim. O que é que vai acontecer? O produto final americano ele vai ficar muito caro. Claro que ele está fechando a economia dos Estados Unidos no curto prazo, ou médio, longo, enfim, pelo menos 4 anos, né? Mas os outros países também vão fechar as fronteiras dele, e com o custo do produto americano mais caro, isso vai, com certeza, desincentivar as importações de produtos americanos e vai ter também um efeito reverso ao que ele diz na política. Então, a questão é, ele vai fazer isso? Grande interrogação. Outra coisa que amedronta muito é ele é passional em excesso, e a gente vê isso no Brasil também, tanto do lado do PSDB como do PT, os extremos. Então, essas posições extremadas não constroem muita coisa, pelo contrário, você radicaliza de um lado e você fragiliza as relações na sociedade. E, além disso, você também opta por ideias mais radicais que não necessariamente podem produzir os melhores efeitos na economia real. Podem produzir em termos de retórica, né, na palavra, a pessoa falando, mas na economia real não produz. Como abordado por mim, defendido, os mercados caíram fortemente, você ainda teve um movimento de reversão, de queda, e o mercado aí coloca que ele vai fazer diferente do que ele teria feito, e no mesmo dia volta a cair. Hoje cai novamente o mercado, hoje é quinta-feira, tá certo? Nós temos 2 dias já da eleição do Trump, e o mercado continua operando na incerteza. Incerteza pode elevar a taxa de juros, que não contribui para o crescimento mundial, ou seja, um ponto de interrogação gigantesco. Tem também uma pergunta no grupo que falam se a Hillary assumisse, será que seria diferente? Sim, com certeza, a Hillary é mais previsível, é um profissional, é uma política profissional, tem um dos melhores, teoricamente, os melhores profissionais no seu quadro, então você vai produzir menos efeito nocivo para a economia. Enfim, o que eu quero dizer é que não sabemos muito do que virá. E quando o mercado não sabe muito do que virá, ele foge do risco.
Então, ele foge, por exemplo, de empréstimo para algumas empresas que estão em setores mais arriscados. Essas empresas tendem a cair suas ações. Não é? O mercado, em um cenário de risco, ele pode também aumentar a taxa de juros, que nada mais é do que o preço do dinheiro. Você tem uma série de fatores. Algumas vertentes estão dizendo que o próprio Trump ele vai buscar uma política mais expansionista para os Estados Unidos, ou seja, vai imprimir mais moeda, vai baixar a taxa de juros, e a gente sabe que o efeito disso, a gente já está vivendo isso, é a inflação, e que lá na frente vão ter que resolver esse problema. Ou seja, vamos aguardar um pouquinho o grupo, vamos ver o que é que está acontecendo, e aí sim vocês continuem lançando perguntas que eu responderei de modo mais técnico, como tem sido o foco da gente. Sempre técnico, evitando o lado passional e sempre buscando realmente respostas com respaldo no curto, médio e longo prazo. Sempre avaliando de modo dinâmico os fundamentos da economia. Um grande abraço. Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.